Olá, olá gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto de pesquisa, leitura, que eu chamo de Memória Capixaba, né? Memória do Brasil. De vez em quando eu tento desvencilhar um pouco desse capixabismo, que eu acho meio bocó, meio assim, né? Não é carioca, nem paulistano, né? É brasileiro. Todo mundo é brasileiro e a gente vai tentando entender essa nossa nova civilização brasileira, essa etnia nova do homem brasileiro, né? Esse homem cordato e ao mesmo tempo perseguidor e ao mesmo tempo indolente e resiliente. E a gente fica tentando entender, gente, pelo amor de Deus, né? Por que o Brasil tá desse jeito, né? Mas a gente vê esses homens aí do século XIX, 150 anos atrás, com seus fardões e suas fardas, né, suas túnicas, na Guerra do Paraguai, né? Uma guerra sangrenta que durou 4, 5 anos, né? Guerra da qual participou Pedro II e também o Conde D, o seu genro. E aí existem centenas de histórias histórias controversas e etc. E a gente fica tentando entender, né, o que foi realmente que aconteceu, né? Eu fiz uma pesquisa, foi ontem, né? Deixa eu ver, foi ontem, né? Vou colocar aqui para vocês, aqui essa pesquisa, que é de uma matéria da revista da Semana. Já fiz um vídeo sobre essa pesquisa ontem. Ele deve ir ao ar mais ainda em abril, né? Eu vou gravando vídeo. Eu tô com a mesma camisa. E ontem eu gravei 6 vídeos, né? Então, eu gravo um videozinho de 8 minutos, outro de 9, um vídeo com 40 minutos, que são os vídeos para o Memória Capixaba. Os vídeos mais curtos são vídeos para o Observador, né? Que é que a gente faz essa panorâmica da economia, da política, né? Da geopolítica mundial, etc., né? E essa é uma gravura, né, de Dom Pedro aqui, com o Conde D lá, e que o Pedro II foi dito, um dos seus codinomes é primeiro voluntário da pátria, né? E aqui é uma foto em campo, né, não sei em qual batalha, no Havaí, Tororó, Tuiuti, uma daquelas batalhas da Guerra do Paraguai, né, lá com Solano Lopes e com outros personagens importantes dessa guerra, que foi uma guerra sangrenta. Segundo Caxias, o Duque, foi uma guerra terrível com morticínio, né? Nos últimos dias da guerra, ou nos últimos anos da guerra, o Caxias resolveu abster-se, né? Ele saiu da guerra porque ele já com quase 70 anos de idade, ele já estava assim, chega, né? Ele resolveu voltar. Também a família devia, né, escrever, volta vovô, né? E tá aí o Duque numa foto incrível, né? Depois a gente tem que botar essa foto na inteligência artificial para tentar melhorá-la, né? E aí tem as fardas, né, que eu trouxe aqui do Exército Brasileiro nesse período da Guerra do Paraguai e posterior à Guerra do Paraguai, como era esse fardamento. Ali a gente vê um uniforme gaúcho, né? Esse último aqui é gaúcho, né? Ali tem o cabo Clarim, o capitão, o sargento, ou seria um furriel, né? Sargento seria um primeiro sargento, ou segundo sargento, o furriel, o alferes. Esses nomes mudam, né? De acordo com essas nomenclaturas que vão mudando de acordo com o tempo, né? Ali coronel, capitão, alferes, está aqui no meio um alferes, que também é um sargento, né? Mais ou menos, né? Aí o soldado de tambor e o enspeçada. Esse enspeçada normalmente era um homem negro, né? Tá vendo ali? Que era o que faria a manutenção no armamento, né? E também a carregar esses fuzis antigos, né, gente? Aqui um tenente, um capitão, um oficial aqui no meio, que oficial não sei, e os soldados, né? 2 tipos de soldados. Imagina um soldado com uma roupa dessa branca no meio de uma batalha, né? Não tem função nenhuma aqui também, né? Essas calças brancas aí de algodão, mesmo que seja um algodão cru, mas, né, imagina a sujeirada. Aí tem um alferes, soldado, sargento. Você vê que o alferes está acima de sargento, até pelo fardamento, né? O alferes é uma nomenclatura bem mais antiga, né? Aí é na Bahia, né? Deixa eu ver. Aí são coronel,
Coronel, aqui é o fardamento do coronel do destacamento dos voluntários da pátria, né? Aqui é um alferes de São Paulo, esse segundo aqui, você vê que o fardamento é mais bonito, esse fardão é bonito, né? Ali um voluntário da pátria, que seria um soldado raso, comum, né? Aqui com esse fardamento claro, aqui é um sargento. Ali tem o Zuavo da Bahia, que é esse homem negro com essa farda bonita também, né? Essa bombacha vermelha aí, né? E um voluntário, um segundo voluntário da pátria, ali com outro tipo de fardamento, mas com as calças azuis, né? Aí tem os gaúchos, né? Da cavalaria ligeira, né? Que eram homens especializados em montaria, né? Montaria de exército, né? Aí é um batalhão de infantaria ligeira, de caçadores, né? Que a gente chama. Aqui no Espírito Santo, o 38 Batalhão de Infantaria era chamado antes de Terceiro de Caçadores, né? E são homens da mata, homens que andam pela mata. Você vê até porque, tá vendo, ele arregaça as suas calças até acima dos joelhos, ó, para poder adentrar pelas matas, né? Seria uma espécie de tropeiro, caçador de tropa ligeira, né? Aí tem as comendas, né? E deixa eu ver o que mais. Aqui o decreto que instituiu Voluntários da Pátria, né? Dom Pedro II. Aqui é onde ele assina, né? Agora, o que eu achei interessante nesses últimos... hoje de manhã, né? Fazendo uma pesquisa mais aprofundada nos jornais do Espírito Santo, entre 1870, quando a Guerra do Paraguai já havia terminado, né? E 1920, mais ou menos, porque nesse período você ainda encontrava voluntários da pátria vivos, né? Claro, até muito mais do que isso, né? Até mais adiante, né? Porque para você ser um voluntário da pátria, você tinha que ter 18 anos, né? Mas tinha gente que ia com menos idade, então, para a Guerra do Paraguai, né? Lá nas missões, Rio Grande do Sul, com Uruguai e Paraguai. E eu encontrei o nome de alguns. Segundo o vídeo que eu fiz ontem, o relato que eu encontrei, foram 300 soldados capixabas, né? Segundo esse texto que está aqui junto com essa fotografia no Memória Capixaba no Facebook, 300 soldados. Mas eu encontrei um outro documento falando que foram 309 soldados. 309. O Espírito Santo enviou para o fronte de batalha 1.200 homens. Né? 1.200, deixa eu ver onde é que está aqui corretamente o... Tá aqui, deixa eu ver. A estimativa mínima, tem muita gente que se interessa por esse período da história do Brasil que envolve os capixabas, né? A estimativa mínima, nesses documentos que eu coloquei aqui, nessa pesquisa, é que foram enviados 339 voluntários da pátria. Voluntários da pátria, o nome já está dizendo, né? O cara voluntariou-se para a guerra. Ele não foi convocado para a guerra. Ele se voluntariou, ele foi lá por livre vontade, assinou a documentação, recebeu as suas comissões, determinações, suas comidas, seus alfarrábios, recebeu os seus ibornais, suas fardas, seus bonetes e foi para o Rio de Janeiro para poder embarcar, né? Então, pelo menos 339 voluntários da pátria capixabas, 214 guardas nacionais designados, 321 recrutas para o Exército e 50 praças da Companhia da Polícia. Você vê que até a Polícia Estadual enviou também soldados junto com o Terceiro de Caçadores e junto com os voluntários da pátria, né? Foi uma determinação imperial, né? A guerra, então, esse envio de tropas capixabas para a Guerra do Paraguai foi entre 1865, data em que Dom Pedro assinou esse decreto, e 1869. Isso dá mais ou menos 924 praças que foram para a Guerra do Paraguai. Tem gente que fala em 1.200, né? Agora, a gente encontraria o nome dessas pessoas. Eu fiz uma pesquisa bem específica ontem e hoje de manhã e encontrei o nome de alguns, gente. De repente pode haver algum erro, né? Tem até dois que estão nos jornais capixabas,
que são do Rio de Janeiro. Eu consegui extraí-los, né? 2 soldados que foram relacionados, mas eles eram do Rio de Janeiro. Tomás Ferreira Guabiraba e Carlos Encas de Magalhães Bastos. Esses não nos interessam, porque eles não eram capixabas, né? Mas eu encontrei aqui, gente, olha, alguns nomes que estão relacionados, que são João Antunes Barbosa Brandão, que era tenente-coronel, escrivão do juízo federal, e alistou-se como voluntário da pátria. Não estou falando daqueles que foram convocados, não. Estou falando dos que se voluntariaram para a guerra. E ele participou de toda a campanha da Guerra do Paraguai, toda. Obteve as honras de tenente honorário do Exército. Também Manuel dos Passos Ferreira Júnior, sargento dos voluntários da pátria. Também João Frederico Prus, ex-sargento de quartel, mestre do extinto 35º Corpo de Voluntários da Pátria. Também Manuel dos Passos Ferreira, tenente dos Voluntários da Pátria. Joaquim Marcelino da Silva era anspeçada, reformado dos Voluntários da Pátria. A gente vê esses anspeçadas aqui, gente, cadê? Nesses uniformes aqui, ó, pra gente poder entender, né? Que eram homens que faziam a manutenção de armas, né? Esse último aqui que vocês estão vendo, esse é um anspeçada, né? O nome dele era Joaquim Marcelino da Silva. Também Joaquim Correa Guterra, ex-primeiro sargento do 27º Corpo de Voluntários da Pátria. José Gomes da Silva, João Juvencio de Alcântara, todos ex-praças, né? Francisco de Paula Lima, Anselmo Silvestre Dutra, Silvério da Silva Pereira, Saturnino Pereira Cardoso, Antônio Teixeira Pinto, Benedito Pereira Duarte, José Lourenço de Brito, cadê? Encontrei muitos nomes, hein? Gerêncio Amâncio de Mendonça, Francisco Ferrares, João Hilário de Souza, José Soares Barbosa, Laudino Rodrigues do Amaral, Antônio Martins dos Santos, não está em ordem alfabética, né? Mas não importa. Manuel Luiz de França, ou da França, Lino Ferreira do Rosário, praça reformado do 23º Corpo de Voluntários, Manuel Gomes da Vitória, Manuel da Costa Ferreira, Manuel Pereira da Vitória, Tomás, o Tomás e o Carlos Encas que eram do Rio de Janeiro. João Pereira da Silva, tinha 2 João Pereira da Silva, eram homônimos, né? E também Cristóvão Pedro Moreira, né? Eles recebiam, então, depois que voltaram da guerra, houve assim um movimento no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Foi criado o Clube dos Voluntários da Pátria, uma espécie de sindicato, digamos, né? Que reunia esses homens, ex-combatentes da Guerra do Paraguai, vencedores, né? Voltaram como heróis da pátria, né? Do Império, e não estavam recebendo a devida atenção da coroa imperial. Dom Pedro II, então, resolveu dar a eles soldos e premiações e terras, inclusive. Aqui no Espírito Santo, muitos receberam terras nas novas colônias do Rio Novo, do Benevente, de Santa Maria. Receberam terras, do Itapemirim, etc., né? Pagamentos de prêmios aos voluntários da pátria foram escriturados, né, nesse período, como lei imperial, né? Que é claro, havia uma dívida com esses homens, eles foram voluntários, né, para a guerra, né? Muitos morreram, né? Também receberam terras, com alguns critérios que foram estabelecidos dentro de um decreto imperial também, para a distribuição de terras, assistência às viúvas, por exemplo, ou filhos órfãos, né, que ficaram órfãos sem pai, por conta de uma guerra ou por conta também de algum ferimento grave que impedia que essa pessoa voltasse a trabalhar, né? Então recebia também essa pensão para a viúva e para a família. E, claro, o reconhecimento por atos de bravura, que aí eram condecorações imperiais, né, gente? Que inclusive eram distribuídas aqui pela Câmara de Vitória e tal, né? Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Aqui em Vitória, eu encontrei um artigo convocando pessoas para um ato solene que aconteceria chamado Copo d'Água,
e também muitas festas em homenagem a esses voluntários da pátria, né? Era oferecido um copo d'água aos voluntários, além de festejos para celebrar o fim da Guerra do Paraguai, demonstrando um forte senso de comunidade e patriotismo. Então, muitos políticos e comerciantes locais, né, empreiteiros e pessoal ligado às minas e ligado à agricultura, à pecuária, então fizeram o oferecimento de dinheiros para uma ajuda para esses voluntários, né, da pátria, né? Também tem aqui um ofício musical, né, um curioso anúncio, anuncia que o senhor Emídio José Martins, também o senhor João Carlos de Souza Sarmento e o Manuel Duarte Carneiro se prestaram a tocar por obséquio durante as festas, né? Iam tocar gratuitamente nessa festa em homenagem aos voluntários da pátria. O auxílio por patriotismo oferecido a Manuel Pinto Rangel e Silva, ele ofereceu a quantia de R$200 mil a cada um dos 6 voluntários da pátria que se apresentaram, um ato de muita generosidade. Alguns se apresentaram, né? E esse homem simplesmente ofereceu R$200 mil a cada um deles, né? Também tinha inspeções de saúde, né, para saber se esses homens realmente estavam incapacitados de trabalhar, para receber seus indultos, né, receber seus soldos depois do final da guerra, né? E Dom Pedro II, curiosamente, ele indultou soldados que foram desertores da Guerra do Paraguai, que eu achei uma coisa, essa aqui é uma condecoração que o Cezinha Ronque mandou para mim lá de Araguaia, uma daquelas condecorações da Guerra do Paraguai, né? Gente, Dom Pedro fez um decreto isentando de culpa esses desertores do campo de batalha na Guerra do Paraguai, né? Um decreto imperial que oferecia esse indulto, exceto aqueles que foram para o lado inimigo. Aí também, né? Porra. Demonstrando complexidade das motivações, também da disciplina militar durante o conflito, né? Aí tinha as aposentadorias e pensões, a assistência às famílias, e também teve um soneto de guerra do padre Francisco Antunes de Siqueira, publicado na revista Vida Capixaba, que eu encontrei também, né? Ele recita de improviso um discurso e em seguida ele declama esse pequeno soneto, né, que é uma homenagem aos capixabas que participaram dessa guerra terrível, dessa Guerra do Paraguai. Aí tem esses fatos curiosos que eu relatei no começo do vídeo aqui para falar sobre esses homens que foram para a guerra, né? A distribuição de terras, a burocracia estatal era intensa e a distribuição de terras aos voluntários seguia uma série de decretos e procedimentos administrativos. Não era assim não, você chegava, toma uma terra aí, vai lá, toma com... Não, você tinha que... Aquela burocracia infernal brasileira que a gente já conhece desde os tempos da colônia, né? Desde os primeiros colonizadores da terra do Brasil, que sempre tem uma paróquia, sempre tem uma comarca, sempre tem um cartorário que vai exigir, né, documentação para emitir um carimbo mediante dinheiros. Então você, para liberar alguma terra, né, mesmo sendo um herói de guerra, né, você tinha que apresentar uma série de documentações, etc. Também mobilização e dificuldades em mobilizar contingentes da Guarda Nacional revelavam problemas nas qualificações, também na disponibilidade dos cidadãos para o serviço militar. Teve muita gente que, né, simplesmente se absteve da guerra, não foi, pronto, acabou. Tem documentos aqui que mencionam então essas colônias capixabas, como a de Santa Leopoldina e Santa Maria, para as quais foram destinadas terras que seriam entregues para esses capixabas que serviram na Guerra do Paraguai. Então, voltando, a estimativa é de 339 voluntários da pátria, capixabas, né? 214 guardas nacionais designados, aí foram convocados à guerra, né? 321 recrutas para o exército, que o exército aqui ficou desfalcado, né? O forte da Piratininga lá, no 3º BC, Batalhão de Caçadores, e 50 praças da Companhia de Polícia, que deu um total mais ou menos aproximado de 924 praças que foram, entre eles, esses 339 soldados dos
corpos de voluntários da pátria. Então, gente, é isso aí, né? Esse é mais um vídeo aqui do canal, Memória Capixaba, que na verdade é memória brasileira, né? Essa fotografia está dentro de um álbum aqui no Facebook do Memória Capixaba, que trata exatamente sobre um texto que eu encontrei ontem mesmo, falando sobre quantos homens foram recrutados pelo Império para a Guerra do Paraguai. A Bahia mandou 7 mil voluntários, o Pernambuco mandou mais de 4 mil, Rio de Janeiro mais de 3 mil, São Paulo mandou mais de 2 mil, aí Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará e Sergipe, cada um mandou mais ou menos mil soldados, né, voluntários. O Piauí e Santa Catarina, cada um mandou 1.000. Minas Gerais, 800 voluntários, o Paraná, 500, Rio Grande do Norte, 500 e pouco, 600 mais ou menos, Rio Grande do Sul, mais de 400 e o Espírito Santo, mais de 300, segundo essa documentação que eu encontrei aqui, que está aqui, ó, publicado na Revista da Semana de 1935. Aí já é um apanhado histórico, né, por esse escritor aí, o Scagnoli Doria. 40, 50 anos depois da guerra, ele fez um apanhado, né, e descobriu no Ministério da Guerra quantos desses homens foram voluntários, né? O Espírito Santo então mandou 339. A gente poderia chamar, mal comparando com os homens de Esparta, os 300 do Espírito Santo. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente aqui com nossas pesquisas. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.